Galera, a Espanha é a bicampeã mundial, a campeã de 2026, ao vencer a Argentina por 1-0, não no finalzinho da prorrogação, mas no comecinho do segundo tempo da prorrogação, gol de Fernando Torres, o camisa 7, que veio do banco para dar o segundo título da história da Espanha contra a Argentina. E aí, gostou, Fernando? Nosso último vídeo aí do canal Fino da Copa, a gente está fazendo vários vídeos, todos os dias vídeos durante a Copa. E chegamos ao fim, já está dando já saudade, já vou começar a partir de amanhã já falar de 2030. E até 2030 são 4 anos aí que a gente vai estar falando muito sobre Copa. Ó, Pitico, na última Copa tinha 7 aninhos, vai fazer 11. Em 2030 vai estar com 15, vai estar quase do meu tamanho, falando muito de futebol junto comigo. Só lembrando, a Espanha estreou um empate que foi frustrante contra Cabo Verde, 0-0. E nesse dia o Pitico fez esse desenho aqui, ó, com o Nico Williams e o Yamal, que estavam no banco, entraram, o Vozinha fechou o gol, Cabo Verde se consagrou nesse jogo aqui. Quem diria, hein? A Espanha seria bicampeã mundial. E aliás, falando em desenho, né, que meu moleque desenha muito e é muito inteligente, tem um livrinho que eu vi hoje no Instagram, foi feito há 2 meses atrás com ilustrações da final da Copa do Mundo de 2026. Eu só não me atentei em que país que foi. E quem que estava no livrinho na final? Há 2 meses atrás eles fizeram. Argentina e Espanha. Só que eles erraram o placar, que no livro estava 2-1 para a Espanha campeã. Ela saía na frente, a Argentina empatava, foi 1-0. Mas quem que fazia o gol do título? Fernando Torres, né, filha? Que bagulho muito louco. Bom, galera, vamos lá, para fazer um vídeo rápido sobre essa grande decisão. A campanha da Espanha empatou com o Cabo Verde, 0-0. Lamine Yamal vindo de contusão. Segundo jogo, ele fez o único gol dele na Copa, na goleada de 4-0 contra a Arábia Saudita. Último jogo da primeira fase, com a ajuda e a falha do goleiro Muslera, a Espanha ganhou de 1-0 do Uruguai. Foi para a segunda fase, para as 16 avos de finais, bater na Áustria por 3-0. Depois eliminou Portugal, aposentou Cristiano Ronaldo das Copas, ganhando de 1-0 o gol do Merino no finalzinho. Assim como a Bélgica contra a Bélgica, que ganhou as quartas de finais de 2-1, tomou seu primeiro e único gol na Copa, certo? E o Merino entrou de novo, fez o gol no finalzinho. Aí, na semifinal, contra toda a favorita a França, 2-0, para não dar nenhum tipo de dúvida. Orzabal fez 1-0 de pênalti, depois Pedro Porro. E hoje, contra a Argentina, justiça feita, o bem venceu o mal. Por quê? Porque assim, o Pitico acertou, hein? Eu achava que a Argentina ia dar um trabalhinho a mais. A Argentina hoje mostrou o que ela foi durante a Copa toda. Ela mascarou uma seleção cansada, envelhecida, altamente dependente do Messi, e foi desde o começo, quando ganhou da Argélia por 3-0, no jogo que era para o Messi ter sido expulso. Aí foi, né, depois contra a Áustria, ganhou um jogo com dificuldades, que o pênalti perdido do Messi, depois aquele jogo super fácil com a Jordânia. Aí a gente viu o chaveamento da segunda fase e colocou a Argentina como super favorita do lado, né, do chaveamento, a ganhar de Cabo Verde fácil, do Egito fácil, e foi 3-2 no sufoco, com erros de arbitragem contra Cabo Verde. No finalzinho da prorrogação a Argentina passou. Depois, novamente, uma vitória contestadíssima, com muitas ajudas da arbitragem, que eliminou o Egito e ajudou a Argentina a se classificar numa virada de 3-2. E todo mundo exaltando a raça dos argentinos, que está chegando e vai ter que segurar. Aí vem a Suíça nas quartas de finais. Novamente, um jogo difícil, 1-1. O Embolou vai, é expulso. Aí a Argentina no finalzinho faz 3-1. Mas ali também, na Bacia das Almas, como foi contra a Inglaterra, que fez 1-0 com o Gordon e entregou o jogo para a Argentina. No finalzinho se recuou, a Argentina fez 2-1 e também no jogo um lance polêmico. E hoje, novamente, gol do Nico Williams, o que o juiz fez, filho? Deu falta. Né? Deu falta. Otamendi cavou a falta na pequena área, nem chamaram o VAR e a Espanha foi prejudicada. O Dibu Martínez, tem que falar a verdade, catou pra caramba, fechou o gol. Se não fosse ele, a Espanha tinha goleado. E a Espanha, com seu futebol, que pra mim é um futebol meio chato, mas jogou muito contra a França e hoje foi envolvente demais. Não deixou a Argentina chegar na área. O Messi deu poucos toques na bola, a Argentina não chutou uma bola no gol e, como em todos os outros jogos, só foi acordar para o jogo depois de tomar 1-0. Só que o 1-0 foi lá no começo do segundo tempo da prorrogação. E aí, malandro, bal. Embora no finalzinho ali, chegou com a bola na área e deu ali um sufoco para a Espanha. Só que não vazaram o Unai Simon,
que é o goleiro que tomou só um gol na história das Copas, a melhor defesa de uma equipe campeã. Nunca uma equipe campeã tinha levado só um gol, e ele foi eleito o melhor goleiro da Copa. Paulo Cubarsí, melhor jogador jovem, um zagueiro que apavorou, salvou um gol no final também hoje, jogou demais. Rodri, eleito o melhor jogador da Copa. O Lamine Yamal, assim que eu falei Pitico, junto com o Nico Williams, que são os dois craques da seleção espanhola, jogaram a Copa vindo de contusão, não jogaram tudo que sabem, tudo que podem, mas mesmo assim contribuíram muito. Mano, Luiz Lafuente tinha em mãos aí uma seleção espanhola que honrou o manto vermelho, La Roja, e fez por merecer. Com o passar da Copa do Mundo, a Espanha foi crescendo e foi merecendo esse título. Vamos aqui exaltar agora, ó, todos os jogadores da Espanha campeã mundial 2026. Bom, vamos lá. Aqui. Os goleiros espanhóis, o titular, Unai Simon, do Atlético Bilbao, David Raya, do Arsenal, e Juan Garcia, do Espanyol. Os defensores, Laporte, do Al Nassr, Cucurella, que agora está no Real Madrid, foi vendido ao Real Madrid e jogou uma Copa esplêndida. Hoje ele travou totalmente as chances argentinas. Paulo Cubarsí, do Barcelona, eleito o melhor jogador jovem. O Grimaldo, do Leverkusen. Pedro Porro, do Tottenham, que ganhou sua posição durante a Copa. Marco Pubil, do Almeria, e o Eric Garcia, do Barça. Os meio-campistas, que é o ponto forte da Espanha. Rodri, do Manchester City. Pedri, do Barcelona, que hoje entrou e jogou demais, certo, filhão? Fabian Ruiz, do Paris Saint-Germain, que hoje não foi muito bem. O Dani Olmo, que já fez uma ótima Copa. Dani Olmo, do Barça. O Mikel Merino, do Real Sociedade, que entrou em vários jogos e decidiu. O Zubimendi, do Real Sociedade. O Gavi, do Barça. O Loren, do Atlético de Madrid. E o Baena, do Villarreal. E os atacantes, Lamine Yamal, do Barça, campeão com 19 anos. Já tá... o Lamine Yamal só falta ganhar uma Champions. Para ele é o último título que falta. E o Rodri zerou o play-in, já ganhou tudo. Nico Williams, do Bilbao. Ferran Torres, o cara que fez o gol do título. Camisa 7, né? A mística camisa 7. O Oyarzabal, do Real Sociedade. O Remy Pino, do Villarreal. O Iglesias, do Leverkusen. E o Victor Munhoz, do Villarreal. Jogadores do Lafuente, certo? Hoje, só para confirmar mais alguns lances da partida, o que aconteceu? A Argentina querendo impor aquele ritmo violento, ritmo catimbento, foi arrumar sabe o quê? Enzo Fernandes foi expulso, uma paulada que ele deu ali no finalzinho do jogo e deixou a Argentina na mão, deixou a Argentina com um a menos. A Argentina com um a menos, todos esperavam que a Espanha fosse bater em cima, mas não conseguiu também fazer com que seu ataque evoluísse tanto. Vamos aí, cara. Com tudo isso que aconteceu hoje, Messi quase não tocou na bola, e eu vou falar pra vocês, mano. Eu dou risada, porque assim, tem coisas que no futebol são engraçadas. Eu vou voltar a falar daquele primeiro jogo. Se o Messi fosse expulso contra a Argélia, que ele merecia ser expulso, ele não ia ter feito todo esse monte de gol que ele fez. Ele foi artilheiro da Copa e alcançou a maior artilharia da história das Copas durante a Copa até o último jogo nas semifinais. O que aconteceu ontem? Depois do 6-4 da Inglaterra sobre a França, o Mbappé fez 2 gols, passou o Messi hoje não arrumou nada, e o Mbappé, mesmo ficando em quarto lugar e a França sendo a grande decepção dessa reta final, que ela era a grande favorita, o Mbappé se tornou artilheiro da Copa do Mundo e é o único jogador da história das Copas a ser artilheiro em 2 Copas do Mundo e seguidas. Foi o artilheiro em 2022, vice-campeão, e artilheiro agora, quarto colocado com a França, com 10 gols. E com 22 gols em 22 jogos de Copas desde 2018, na sua terceira Copa, ele é o maior artilheiro da história das Copas. Certo, filhão? E é isso, galera. A Espanha é campeã mundial, bicampeã mundial 2010, 2026. E agora vai buscar também seu pentacampeonato da Euro, certo? É a tetracampeã da Eurocopa, maior campeã do Campeonato Europeu de Seleções. E vamos esperar agora como é que vai ser a próxima Copa, que vai ser lá na Espanha, vai ser em Portugal, vai ser em Marrocos, vai ter jogos de abertura na Argentina, Paraguai e Uruguai.
no Uruguai principalmente, porque vai comemorar o centenário da Copa do Mundo, que começou em 1930, e agora em 2030, 100 anos do primeiro Mundial no Uruguai, que o Uruguai foi campeão. Estão falando aí que o Infantino vai aumentar para 64 seleções e talvez aí Argentina, Paraguai e Uruguai possam ficar pelo menos com a primeira fase, com jogos, todos os jogos da primeira fase. Vamos esperar. Se isso acontecer, vai ser legal, porque de 48 para 64 a diferença não vai ser muita e vai melhorar naquele quesito do terceiro colocado não se classificar mais, só os dois primeiros. Vamos terminar aqui esse vídeo aqui, dando parabéns à Fúria, La Roja, a Espanha, que hoje tinha vários campeões de 2010 lá, hein? Junto lá, torcendo. Era o Puyol, o Casillas, o Sérgio Ramos. Despedida do Messi, último jogo do Messi em Copas do Mundo, com uma derrota que ele não esperava. Os argentinos só esperavam que teria um jogo um pouco mais tranquilo. E eu acho que se a Espanha abrisse o placar antes, a Argentina ia o abafa antes também. Então, pagou pela campanha. A campanha da Argentina foi uma campanha ali, tudo na raça, tudo na raça, mas com muita ajuda de arbitragem e com o time cansado. Hoje deu para ver o time. Teve hora do jogo que a Espanha só não amassou de goleada porque não aproveitou. Mas, o que a Espanha dominou o jogo, não deixou a Argentina passar do meio de campo. Tinha vários minutos que a Argentina não conseguia sair da sua defesa. Não deu um chute no gol. E assim a Espanha é campeã mundial, campeã da Copa de 2026 com todos os méritos. Um dia antes de começar a Copa eu fiz o vídeo com esse agasalho aqui, falando que achava que a final seria França e Inglaterra, que a França iria eliminar a Espanha nas semifinais. Eu errei tudo. Eu acertei só que o jogo da semifinal seria Espanha e França. Mas, legal. O Tico falou que a Espanha chegava, mas contra Portugal, e que Portugal seria campeão. Portugal e Espanha se enfrentaram nas oitavas e a Espanha eliminou Portugal. A Espanha tirou do seu caminho grandes seleções como Portugal, Bélgica, França, e foi campeã contra a atual campeã Argentina. O Scaloni não conseguiu bater o recorde e se juntar a Vitório Pozzo, o único treinador até hoje, que continua sendo o único treinador bicampeão seguido de Copas do Mundo, 34 e 38 pela Itália. O Messi entrou em campo e se tornou o jogador que entrou em campo jogando em 3 finais de Copas do Mundo. O Cafu tem 3 finais também, mas não jogou desde o começo em 94. Em 98 e 2002 foi o titular. Em 94 quem começou foi o Jorginho, né, contra a Itália. E é isso, galera. Foi muito bom estar com vocês durante essa Copa toda. Certo, Finão? Parece aí. E vamos esperar que em 2030 seja uma Copa tão boa quanto essa, de qualidade, de muitos gols. Bateu o recorde de gols essa Copa. Que graças a Deus a Copa não é mais nos Estados Unidos, porque, querendo ou não, muitas situações aí por fora, a gente acompanhou tudo durante a Copa. Muitos países que sofreram, o árbitro da Somália, jogadores do Irã e tantos outros jogadores de seleções árabes, africanas que sofreram com tanta retaliação do governo americano. E agora uma Copa na Espanha, Portugal, Marrocos e nos 3 países da América do Sul será pelo menos mais aberta às diversidades culturais de seleções e povos. Fica aqui para ajudar vocês, até mais, para falar que não é o último vídeo do canal. O canal não vai parar, mas foi o último vídeo dessa Copa? Não, eu vou fazer ainda falando sobre todas as campanhas das 48 seleções. Espanha campeã, Argentina vice, Inglaterra terceiro, França quarto, Noruega quinto, até chegar no Iraque, último colocado, 48º. Valeu, filhão! Parabéns, Espanha! Ficou feliz? Sim. E é isso aí. O que foi? Raki, la minha mão leva uma, hein? Tamo junto, valeu, é nóis. Até a próxima.